Olá a todos. Sejam bem-vindos ao Fala do Além. Você já teve a impressão de ouvir algo no completo silêncio? É para explorar essa sensação que estamos aqui. Então, antes de começarmos, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal para não perderem nenhum relato. Aliás, de onde vocês são e que horas estão nos assistindo? Acomodem-se, mas não relaxem demais. Olá, meu nome é Guilherme. Sou um revendedor de casas. Eu as visito e, se valerem a pena, eu as revendo e ganho parte do lucro. Preciso contar o que vi, pois tenho medo de ficar louco. Tudo começou quando eu recebi uma ligação aparentemente normal, falando sobre um prédio. Sim, um prédio inteiro para se morar. Marquei uma visita no dia 13. Era quarta-feira. Estava chovendo muito, tanto que, mesmo com aquele guarda-chuva velhaco que eu tenho, eu me molhei. Finalmente, cheguei no prédio. Um homem alto, usando um terno e uma cartola brancos, estava encostado na porta. Uma porta velha, com uns arranhões e um pedaço de vidro quebrado. Aquele homem parecia que tinha andado pela chuva sem se molhar. Na hora, não me pareceu estranho, apesar de não haver um carro à vista. Ele se virou para mim e disse: "Eu pensei que o senhor não vinha." "Eu demorei por causa da chuva", respondi. Ele se aprumou, pegou uma chave no bolso e abriu a porta. À primeira vista, o prédio era incrível, apesar de precisar de uma reforma. Tinha cerca de 4 andares. Pensei em vendê-lo para apenas uma pessoa. Afinal, quem fosse rico não resistiria a esse prédio enorme. Foi quando aquele homem, ele sumiu. Após abrir a porta, parece que ele simplesmente desapareceu. Então, decidi explorar o prédio sozinho. No primeiro andar, parecia ter um antigo playground de crianças. Achei incrível ver tantos brinquedos, até ouvir um deles caindo no chão. Um pequeno leão de madeira. Continuei minha exploração. No segundo andar, havia materiais de fotografia. Peguei uma câmera antiga, daquelas que a foto sai por baixo, sabe? Precisava fotografar algo, porque quando verifiquei meu celular, ele estava descarregado. Estranho. Eu tinha certeza que o carreguei antes de sair. Ele não queria responder, a tela ficava só branca. Então, fiquei com a câmera e segui em frente. No terceiro andar, percebi que estava quase em branco. Havia um grande espelho voltado para uma cadeira e uma lareira atrás dela. Me sentei na cadeira, até o momento em que senti uma mão no meu ombro. Pulei da cadeira quase que instantaneamente, derrubei-a. E notei que o espelho ainda mostrava a cadeira em pé. Foi quando ouvi um grito agudo, como alguém berrando. E no espelho estava escrito em sangue: "Nunca vá ao 5º andar." E havia a marca de uma mão no final. Mesmo com isso acontecendo, eu precisava ver o que mais existia nesse prédio. No 4º andar, havia apenas eu e uma lareira acesa. Foi quando notei que na lateral, no canto do andar, havia uma grande janela. E aquele homem estava ali, sentado. Corri para contar a ele o que vi, mas quando o toquei, minha mão o atravessou. Ele riu e debochou algo que não entendi. E assim, ele desapareceu. No canto contrário à janela, havia uma grande cortina. Minha curiosidade estava me matando, mas eu queria saber o que havia ali. Quando puxei a cortina, tinha algo de estranho naquela porta. Ela era totalmente negra, com uma maçaneta dourada. Ao abrir, apenas vi ele ali, de pé. Uma figura me observando. Eu corri.
Quando cheguei na porta do quarto andar, olhei pelo corrimão e vi várias crianças nos andares, pelas beiradas, todas olhando para mim. Foi quando senti um empurrão. Fui do quarto andar ao primeiro em segundos. Quando caí, eu acordei na minha cama. Era quarta-feira, dia 13, e me ligaram para marcar uma visita. Queriam que eu visse um prédio. Eu sou bem fascinado por coisas sobrenaturais, espíritos, fantasmas, essas coisas. Um dia, eu estava andando pela praça aqui perto de casa, quando vi um homem negro, vestido com umas roupas muito estranhas. Parecia um tipo de vestido. Fiquei olhando para ele, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Ele parecia um mendigo. E então, ele me chamou. Eu, com um pouco de medo, fui, mas sem chegar muito perto. Ele tinha um cheiro de fuligem, de vela. Eu não sei dizer que cheiro era aquele. Então, ele falou o meu nome, e o mais estranho é que eu não faço ideia de como ele sabia, porque meu nome é bem difícil de acertar no chute. Ele me chamou para mais perto, disse para eu não ter medo. Então eu fui. Ele falou que eu era uma pessoa muito boa e começou a me elogiar. Nesse momento, eu só ouvia a voz dele. Mais nada. Parecia que o mundo ao meu redor tinha parado. Aí, ele me entregou uma coisa de palha, parecendo uma cruz, toda amarrotada, e falou que eu era a pessoa certa para cuidar daquilo. Quando ele colocou na minha mão, eu senti como se um peso enorme caísse sobre minhas costas. Ele disse para eu cuidar daquilo como se fosse a minha própria vida. Como eu gostava dessas coisas, resolvi ficar com o objeto. Então, ele me disse para ir embora. E quando eu virei as costas, ele simplesmente sumiu, do nada. Fiquei desconfiado com aquilo e fui embora. No caminho de casa, eu até pensei em jogar fora, mas fiquei com pena. Parecia ser algo de grande valor para aquele homem. Chegando em casa, coloquei aquele treco numa prateleira do meu quarto. Tomei banho, assisti um pouco de TV e fui dormir, mas ainda sentindo aquele peso nas costas. Quando finalmente peguei no sono, comecei a ter pesadelos horríveis com aquele cara e com o objeto. Acordei desesperado e adivinha? O treco estava em cima da minha cama. Eu peguei ele e coloquei para fora do quarto. No dia seguinte, guardei debaixo da cama, dentro de uma caixa. Fiz o que eu fazia todos os dias. Chegando em casa à noite, quando fui dormir, o treco estava na minha cama, embaixo do cobertor. Um pouco desconfiado, coloquei de volta na caixa. Ele ficou lá por uns 3 dias, sem aparecer em lugar nenhum. Mas, depois desses 3 dias, enquanto eu estava dormindo, tive pesadelos muito perturbadores. E de repente, senti uma dor forte na barriga, como uma facada. Acordei rapidamente e vi, como se tivesse alguém debaixo da coberta, sugando a minha barriga. Tomei coragem e levantei o cobertor com tudo. Mas não havia nada. Apenas um roxo enorme na minha barriga, parecendo um chupão. Fiquei procurando pela cama alguma coisa que pudesse ter causado aquilo. Olhei embaixo do travesseiro e... adivinha? O treco estava lá. Naquela mesma noite, peguei ele
e fui para o quintal para botar fogo. Mas parecia que algo estava me impedindo de fazer isso. Os fósforos não acendiam, e quando um finalmente acendeu, e eu tentei colocar fogo nele, a chama simplesmente não pegava. Então eu pensei, eu não posso fazer isso. É algo importante para o moço. Apaguei o fósforo e guardei o treco no quintal. No dia seguinte, peguei o objeto e coloquei em uma caixa, que eu mesmo pintei para ser o caixão dele. Desenhei um pentagrama na tampa para protegê-lo, ou para me proteger e impedir que saísse de lá. Guardei a caixa em um lugar onde ninguém acharia, na sacada de casa. Depois disso, nunca mais aconteceu nada comigo. Só de vez em quando eu sonho com aquele homem. Mas são sonhos normais, sem nenhum problema. Eu acho que havia um espírito dentro daquele treco. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 11 anos. E eu nunca tive coragem de contá-la para ninguém, pois me chamariam de doida. Era uma tarde de sexta-feira, um dia de chuva. O céu estava bem nublado. Eu e minha mãe estávamos em casa, fazendo os preparativos para a festa surpresa da minha irmã, que estava na faculdade. Era seu aniversário de 21 anos. Estava sendo uma tarde bem gostosa. Nós enchíamos balões, minha mãe preparava a cobertura do bolo enquanto o rádio tocava ao fundo. Enfim, uma tarde agradável. Foi quando o telefone tocou. Eram 4 horas da tarde. Eu ouvi o toque do telefone fixo, que ficava na sala, e fui atender, pois minha mãe estava com as mãos na massa. Eu detestava atender o telefone, porque nunca era para mim. Mas dessa vez eu fui. Alô? Eu disse com um ar casual. No mínimo, seria algum parente ligando para desejar feliz aniversário para a minha irmã. Vera, você precisa me ajudar, Vera, disse uma voz desesperada e chorosa ao telefone. Vera é o nome de minha mãe. Não é a Vera, é a filha dela. Quem gostaria? Perguntei desconfiada. Aquilo era definitivamente estranho. As ferragens. Eu estou preso nas ferragens e você precisa me ajudar. Está muito gelado e eu estou sangrando. Está tão gelado aqui. Você precisa me tirar daqui. Tem sangue por toda parte, disse a voz, chorando ao mesmo tempo. Meu coração gelou na hora e começou a bater cada vez mais rápido. Achei que era um trote, mas se aquilo fosse um trote, seria de muito mau gosto. Resolvi olhar na Bina, e para minha surpresa, era o número do meu tio, do tio Darcy. Tio Darcy? Eu perguntei nesse ponto, já não entendendo mais nada. Sou eu, Darcy. Vera, me ajude, por favor. Já não consigo ver nada. Está tudo escuro. E tudo que eu vejo é sangue. Tem cacos de vidro por toda a parte. Ofegou a voz. Tio, onde você está? Eu perguntei, agora me preocupando seriamente. Enquanto isso, minha mãe veio até a sala e perguntou, só com um movimento dos lábios, quem era. Eu fiz um sinal para que ela esperasse. Vou sentir sua falta, respondeu a voz, e desligou. Eu estava completamente transtornada, e agora, suando frio. Aquilo não fazia o menor sentido. Quem era? Perguntou minha mãe, quando coloquei o telefone no gancho. Eu não tinha certeza se aquela ligação tinha sido real. Talvez a Bina estivesse com problemas e o número não era do meu tio, apesar da voz ser muito semelhante. Talvez fosse só um trote. Ninguém. Era engano. Eu disse para minha mãe
tentando não a preocupar, e voltei para a cozinha. Voltamos para os preparativos e depois de umas 2 horas eu já tinha enchido todos os balões e agora ajudava minha mãe com os salgadinhos. Foi quando o telefone tocou novamente e dessa vez minha mãe foi atender. Eu continuei trabalhando nos pastéis quando ouvi minha mãe dar um grito e sair correndo porta fora. Eu fui até a porta para tentar perguntar onde ela ia, mas ela já estava acelerando o carro. Aquilo era muito estranho. Ela havia deixado o fogão e o forno ligados. No final das contas, ia sobrar tudo para mim. Deu umas 9 horas da noite quando minha mãe voltou. Dessa vez, trazendo a família toda consigo, incluindo minha irmã. Todos estavam com um pesar nos olhos. Alguns choravam e minha avó apoiava minha mãe nos braços. "O que houve?" eu perguntei. "Seu tio morreu. O tio Darcy morreu em um acidente de carro", respondeu minha mãe, enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Então eu a abracei, perplexa. Aquilo não podia estar acontecendo. Ficamos a noite toda acordadas, com os familiares junto conosco. Agora, em vez de uma festa surpresa, preparávamos o velório do meu tio. Um dia lindo havia se transformado em uma tragédia, e eu não conseguia tirar aquela ligação da cabeça. A festa de aniversário da minha irmã foi totalmente cancelada, e no dia seguinte ao acidente, fomos ao velório. Chegando do velório, minha mãe foi se deitar. Queria ficar sozinha. Eu fiquei na sala, assistindo TV. Precisava de algo para me distrair. Foi quando o telefone tocou novamente, no mesmo horário do dia anterior, às 4 horas da tarde. Eu atendi. "Você devia ter me salvado", disse a voz ao telefone. A voz do tio Darcy. Eu gelei completamente e desliguei o telefone em um baque. Fiquei em choque e corri para o quarto da minha mãe, com medo. Depois daquele dia, sempre quando dá 4 horas, o telefone toca, mas eu nunca mais tive coragem de atender. Faz quase 1 ano, desde que tudo aconteceu. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, o coração acelerado, sentindo aquele calafrio percorrer minha espinha, como se ele ainda estivesse aqui. Eu nunca acreditei em fantasmas, espíritos, essas coisas. Sempre fui cético, racional, mas o que eu vivi naquela casa, aquilo mudou tudo. Eu e meus amigos resolvemos passar um fim de semana em uma casa no sítio de um amigo nosso. Era afastada, no meio do nada. Na primeira noite, tudo transcorreu normalmente. Jogamos cartas, bebemos um pouco e contamos histórias assustadoras inventadas. Rimos e nos assustamos de propósito, como adolescentes. Mas quando fomos dormir, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava no quarto do andar de cima, o que tinha a janela virada para a mata. O colchão era velho e rangia a cada movimento. No começo, eram apenas os barulhos da casa antiga, o vento uivando, a madeira estalando. Mas, lá pela madrugada, acordei com um som diferente. Era um sussurro. A princípio, pensei que fosse algum dos meus amigos brincando, mas o sussurro era baixo, quase inaudível, e parecia vir de dentro das paredes. Tentei ignorar, me virei para o outro lado, mas o sussurro continuava, como se tentasse formar palavras em uma língua morta. Na noite seguinte, o negócio ficou mais pesado. Estávamos todos reunidos na sala, jogando um jogo de tabuleiro à luz de um abajur empoeirado.
De repente, a porta, que estava fechada, se abriu lentamente, como se alguém a estivesse empurrando com cuidado. Uma corrente de ar frio percorreu a sala e a chama da vela no centro da mesa tremeu. Ficamos paralisados, olhando para a porta aberta. Ninguém se atreveu a se levantar. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, meu amigo Lucas, o dono da casa, se levantou e fechou a porta. Tentamos rir, dizendo que era só o vento, mas a atmosfera na sala tinha mudado. Havia um medo no ar. Naquela noite, os fenômenos se intensificaram. Ouvimos passos no corredor, quando não havia ninguém lá. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Um dos meus amigos jurou ter visto uma sombra vultosa passar pelo canto do olho. A pior noite foi a terceira. Eu estava sozinho no meu quarto, tentando inutilmente pegar no sono. De repente, senti um peso na cama, como se alguém tivesse se sentado ao meu lado. O colchão afundou levemente. Meu coração começou a martelar no peito. Tentei me virar, mas estava paralisado de medo. Então, ouvi o sussurro novamente, mais perto agora, quase no meu ouvido. Lentamente, consegui virar a cabeça e foi aí que eu vi. No canto do quarto, havia uma figura. Parecia uma mulher, curvada, com cabelos escuros na frente do seu rosto, olhando para mim. Não consegui gritar. O medo havia roubado minha voz. A figura ficou ali por alguns segundos que pareceram horas. E então, lentamente, começou a se mover em minha direção. O desespero tomou conta de mim. Fechei os olhos com força, rezando silenciosamente para que aquilo fosse um pesadelo. Finalmente, consegui me mexer. Pulei da cama e corri para fora do quarto, gritando por meus amigos. Eles acordaram assustados com meus gritos e meu estado de choque. A verdade é que todos nós tínhamos sentido coisas estranhas naquela casa. Meu relato foi apenas a confirmação de que algo estava terrivelmente errado ali. Não passamos mais nenhuma noite naquela casa. Saímos no mesmo instante e nunca mais voltamos. Às vezes, quando estou sozinho no silêncio da noite, ainda me lembro daquela figura no canto do quarto, do sussurro frio e do sentimento de terror. Eu sei o que vi, eu sei o que senti, e embora eu tente racionalizar, uma parte de mim sempre vai se lembrar da casa antiga e daquele espírito. Uma parte de mim sempre vai acreditar. E o medo permanece.